Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. E hoje vamos entrevistar o professor de Educação Física, 5º grau no judô, professor Valmisley Nóbrega. Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço a chamada, né? E estou aqui para responder tudo que for necessário. Muita gente, Valmisley, tem curiosidade de saber um pouco da história do judô. Você é professor de judô no 5º grau, né? Isso. Faixa preta. Faixa preta, 5º grau. Como começou o judô? Olha, o judô ele foi criado pelo professor Jigoro Kano, no Japão, em 1882. E o intuito do professor Kano era levar... O Japão ele saía de um longo período de guerras e entrava num outro plano político, né, naquela época. Então, o professor Jigoro Kano, ele começou a desenvolver a arte marcial, né, denominada Judo Kodokan, e que era acessível a todos. Então, a arte marcial pertinente ao Japão naquela época era a arte marcial dos samurais. E aí Jigoro Kano era uma arte para guerra. Jigoro Kano via que foi um visionário, né? E via que aquela arte marcial ela estava aos poucos se fragmentando. Então o intuito dele era estudar uma nova arte marcial, aonde ele fizesse através da atividade física, né, dos movimentos de luta, ele tentava desenvolver tudo isso para que fosse acessível a toda uma comunidade, a pessoas de qualquer idade. Então o judô ele nasceu com esse intuito de formação social, uma formação educacional, que melhorasse a relação das pessoas, já que o Japão saía de um período de guerras, né, período feudal, e entrava numa nova concepção social e política naquela época. Quem surgiu primeiro, foi o karatê ou foi o judô? Não, o karatê ele é um pouco mais antigo do que o judô, né? Um pouco mais antigo do que o judô. Mais agressivo do que o judô? Não vamos colocar bem assim, agressivo. Porque o judô ele parte do princípio de uma arte marcial que tem o contato, né? Você precisa fazer pegadas, entendeu? Para ocorrer projeções e o domínio de solo. O karatê não. O karatê, muito embora ela tenha uma indumentária, né? O kimono parecido com o do judô, mas o karatê é uma arte marcial que tem mais socos e mais chutes. Então o objetivo ele é um pouco diferente, vamos dizer assim. E depois do surgimento do judô, ele foi disseminado por quais países? Olha, esse desenvolvimento a nível mundial no judô, o judô foi fundado, como eu falei anteriormente, em 1882. E aí, com o desenvolvimento do judô no Japão, né, ele começou a ser disseminado no mundo todo. Claro que naquela época, para você atingir outros continentes, o Japão até hoje, ele ainda é muito fechado, né, em alguns aspectos. Imagina naquela época. Então, e o transporte mais viável naquela época seria navios. Então, demorava-se muito tempo, né, para que essas informações chegassem no mundo todo. Se fosse no dia de hoje, né? Eu botaria hoje aqui, hoje mesmo o pessoal já está sabendo. Já estava sabendo. Então assim, demorou um pouco, mas o judô, em primeiro lugar, ele começou a ser disseminado na Europa, né, na Europa. É tanto que os franceses hoje, eles têm um grupo seletíssimo de judocas. Por quê? Porque alunos diretos de Jigoro Kano, eles saíram do Japão e foram para a Europa para desenvolver o judô na Europa com novos aspectos, né? Aqui no Brasil, o primeiro, vamos dizer assim, discípulo direto de Jigoro Kano foi o Conde Koma. E aí Mitsui Maeda, né? E aí ele começou a desenvolver o judô aqui no Brasil através das Forças Armadas. E começou todo um processo aqui no Brasil. O karatê tem alguns materiais, alguns apetrechos, como tem aquele... O bastão, o chaco, isso. O judô não tem isso. Não.
Veja bem, o judô, basicamente, da sua faixa branca, a sua faixa preta primeiro dan, você não estuda o judô com armas. O que as armas que o judô detém é uma adaga e uma espada. Por quê? Porque depois que você chega na faixa preta, as faixas pretas, primeiro dan ao quinto dan, que são as faixas pretas subsequentes, você começa a estudar os katais, que nada mais é do que formas, né? Então são técnicas desenvolvidas sistematicamente, que existe algumas técnicas que utilizam adagas e espadas, apenas isso. Mas no caso, a espada e a adaga é mais para treinamento e ensinar como se defender? É por aí ou tem que usar mesmo? É porque o intuito do kata significa forma, né? Então, forma de luta. O professor Kano, quando desenvolveu os katais, a primeira ideia era perpetuar o judô, a sua essência máxima. Você sabe que arte marcial, seja ela qual for, busca, antes de mais nada, a perfeição. Perfeição, em primeiro lugar, corporal. Os movimentos, eles têm que ser perfeitos, têm que ser harmoniosos. Então, o kata é justamente a busca e o resguardo desses ideais. Então, essa introdução de algumas armas para o judô não necessariamente seria para você se auto-resguardar, né, como defesa pessoal, mas sim para que você sistematizasse técnicas contundentes, levando em consideração a utilização daquelas armas. Depois do advento do judô, surgiram novas artes marciais não iguais ao judô, mas com algumas posições, alguns golpes do judô. Você tem conhecimento? Sim, o judô ele é uma arte marcial nova, né, mas que ele é utilizado por algumas outras artes marciais mais antigas do que o judô, né, e do mesmo tempo que o judô. Então, o karatê mesmo, em alguns katais, né, ele usa técnicas de projeção, que podemos levar em consideração que também são técnicas pertinentes ao judô. O próprio jiu-jitsu é uma arte marcial também bastante antiga, que também utiliza técnicas de projeção que são pertinentes ao judô. Então, assim como o judô também se serviu de outras artes marciais para compor o seu seleto, vamos dizer assim, grupo técnico, né? Então, o judô ele também tem soco e tem chute, mas isso advém de outras artes marciais. Porque, na verdade, uma arte marcial ela vai complementar a outra, né? Uma é co-irmã da outra, então a coisa ela flui dessa forma. E a origem do kimono, que é a vestimenta do judoca, do lutador, surgiu também no tempo de Kano, né? Kano, professor Jigoro Kano. Naquele tempo ou depois? Porque, na verdade, tem muito contato, né, com roupa, né? Vai que bota uma camisa e rasga, né? Não, isso é uma pergunta interessante. A vestimenta do judô, ela parte do princípio, por quê? Porque existem N técnicas que são de projeção. Então, a prática desse treinamento se tornava praticamente impossível sem aquela vestimenta. Uma vestimenta que o pano ele tem que ser um pano mais grosso, né? Um pano que resista a puxões, porque senão não aguenta. Então, assim, pela própria segurança do praticante daquela arte marcial é necessário e tão necessário aquela vestimenta. Porque senão não há um treinamento mais adequado, né? Depende também, leva em consideração a segurança, né? E para o próprio desenvolvimento da arte marcial como um todo tem que ter aquela roupa. Qualquer pessoa pode, Rosley, lutar judô, alto, baixo, magro, gordinho, gordão, pode? Pode. O intuito do professor Jigoro Kano foi justamente isso, né? Ele desenvolveu uma arte marcial que serviria para todos. Em primeiro lugar, a gente observa que, claro que se você é um indivíduo que tem algumas limitações, né? Aquela arte marcial ela vai também lhe trazer algumas limitações. Então, uma coisa leva a outra. Mas nada que aquele praticante ele não possa usufruir do que aquela arte marcial tem para lhe dar. Então, porque o intuito não é só lutar, não é fazer a luta pela luta. Então,
A arte marcial, ela transcende muito essa concepção de lutar só por lutar. Tem outras coisas envolvidas, que é justamente o caso do treinamento para criança, para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Até mesmo, olha, você tem uma ideia, tem lá no Japão, tem um discípulo direto de Jigoro Kano, né? Que é uma mulher. Então é a praticante mais antiga do mundo hoje, é mestre, ela faixa vermelha, e tá aí. Ela dá sua aulinha lá no Kodokan, instruindo seus alunos, extremamente ativa, com as suas limitações. Mas ela faz o judô, né? Por que faixa vermelha, se a última não é a preta? Não. Isso aí a gente chama de desenvolvimento técnico-pedagógico, né? Esse desenvolvimento, na época do professor Jigoro Kano, o judô, ele só tinha 3 faixas. A faixa branca, a faixa castanho, que era marrom, e a faixa preta. Na faixa preta, não existia a divisão como se existe hoje naquela época. Quem introduziu essa, vamos dizer assim, essa definição, né, essa progressão pedagógica, lá foi o professor Kawaishi. Então, o que é que acontece? Ele desenvolveu as faixas de branca até marrom. Então, você tem a branca, a cinza, a azul, a amarela, a laranja, a verde, a roxa e a marrom. Então, dentro dessa divisão de cores, existem técnicas que têm que ser aprendidas e desenvolvidas e aperfeiçoadas. Não pode sair da branca para ir para verde logo. Não pode. Não for, vai apanhar muito. De certa forma, sim, né? De certa forma, sim. Então, isso, na verdade, é uma preparação técnico-pedagógica para que o praticante que chegue na marrom, ele tenha plenas condições de se tornar uma faixa preta. E a faixa preta, ela vai de preta primeiro dan ao quinto dan, né? Ou seja, são conhecimentos um pouco diferentes, né? São conteúdos um pouco diferentes que você tem que saber e saber melhor. Saber e saber melhor. Então, é uma evolução técnica. Sexto, sétimo e oitavo, aí as cores da faixa mudam. Elas são vermelho e branca. Então, um pedaço vermelho, pedaço branco, pedaço vermelho, pedaço branco. Nono, né? Nono e oitavo e nono grau, as cores da faixa mudam. Aí sai só vermelha. E até que ponto as mulheres podem começar exatamente a aproveitar o judô como uma autodefesa? Hoje a procura é muito grande? Olha, bastante. O judô ele o judô feminino no mundo todo, ele vem crescendo absurdamente, né? Você sabe que é uma arte marcial muito clássica e é uma arte marcial olímpica. Então, por se tratar dessas condições de ser uma arte marcial clássica e olímpica, a gente tem uma responsabilidade muito grande na formação não só daquele atleta, né, mas também daquele indivíduo. Então, as mulheres vêm ao longo de algumas décadas crescendo bastante o número delas praticando judô. Elas buscam, sim, a arte marcial para desenvolver uma forma mais competitiva. Mas também ela pratica o judô como uma forma de autodefesa. Então, uma coisa leva a outra, né? Na verdade, é uma cascata. Você, enquanto praticante de arte marcial, você detém um conhecimento que você pode usar aquilo ali. Agora, é interessante salientar que esse conhecimento não quer dizer que eu seja um faixa preta, professor de judô, em qualquer situação adversa eu vou me dar bem. Muito pelo contrário. O meu melhor ataque é a minha defesa. Ou seja, avaliar aquela situação adversa e saber aplicar o meu conhecimento na minha tranquilidade. Com responsabilidade. Né? Com responsabilidade, entende? Como é que eu vou levar isso para os meus alunos. Então, as mulheres elas procuram muito isso. E a gente, dentro da academia, a gente tenta desenvolver né, essa linha de pensamento. Coitado dos maridos. Vamos ler. Até que a criança pode entrar no judô desde qual idade? Olha, o desenvolvimento do judô para a criança, ele tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. A sua pergunta ela é muito interessante.
Primeiro, dentro do conhecimento da educação física, existe o processo de desenvolvimento, a gente chama de desenvolvimento motor, e o processo de maturação. As duas coisas, elas caminham juntas, né? O desenvolvimento motor, na verdade, é tudo aquilo que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, ele desenvolve como atitude motora ao longo de sua vida como um todo, né? A maturação segue isso, é o seu processo de envelhecimento, correto? Então, uma coisa caminha junto com a outra. Mas o desenvolvimento motor, assim como trabalha as habilidades motoras. Então, para a criança, você tem 3 níveis de desenvolvimento motor. O inicial, o elementar e o maduro. Então, cada fase do desenvolvimento motor dessa, ela tem alguns movimentos que servem para que a criança aperfeiçoe. Até mesmo porque a habilidade ela não é inata, a habilidade ela é construída, né? Então, se você começa a introduzir com o judô, né, esse tipo de habilidade pertinente a cada fase, essa criança ela vai ser uma criança que vai ter os seus movimentos muito bem coordenados, né? Ela vai ter uma percepção de espaço temporal muito desenvolvida. Então, o judô ele trata muito disso. Então, a gente não pode treinar criança como treina adulto. São coisas completamente diferentes. Um erro muito grande de alguns professores é fazer uma coisa só e aí ele vai estar quebrando um conceito muito importante, né? Ele vai estar pulando etapas. Então, a criança ela pode começar a treinar judô com 3 anos de idade, né? 3, 4, 5. Dentro do treinamento de judô, que é uma arte marcial muito complexa, são movimentos complexos, porque você, ao mesmo tempo que você se agacha, você encaixa o quadril, você está puxando, você está empurrando, isso num movimento só, é uma habilidade complexa. Então, a criança ela não vai querer fazer tão quanto a exigência daquela técnica permite. Não, o que é interessante para ela é fazer, a graça dela é fazer. E o professor tem que compreender isso. Então, a gente cria meios, né, e métodos para que ela esteja desenvolvendo essas habilidades, né, dentro do trabalho de judô, com brincadeiras, com movimentos lúdicos, né, com atividades bem lúdicas, para que ela treine o judô e ela também desenvolva essas habilidades. E como é trabalhada a disciplina, vamos dizer assim, no elemento já com os seus 10, 15 anos, como é trabalhado isso daí? Olha, a disciplina é algo que é pertinente o tempo todo em judô, né? Não tem como ser diferente. Assim como outras artes marciais também. A disciplina é algo muito sério e tem que ser, é uma coisa que é taxativa dentro das artes marciais. E o judô não foge à regra. Primeiro porque existe a hierarquia. Então, você é faixa preta 4º grau. Eu sou um faixa preta 5º grau. Somos faixas pretas. Mas existe o lado da hierarquia. Então, só que a coisa, ela não é, existe o quem manda e o que recebe o que tenta, né, fazer a coisa acontecer. Não. A disciplina é algo natural, porque isso é passado ao longo do treinamento, né? Mas a hierarquia ela é determinante. Ela é determinante por quê? Porque cada um sabe o seu espaço, né? Se cada um sabe o seu espaço, as suas obrigações, os seus deveres, a coisa flui normalmente. Mas é algo que tem que ser respeitada, tem que ser, não é imposta, mas tem que ser colocada de forma que aquele praticante ele entenda isso, né? Ele entenda que precisa respeitar para ser respeitado. Você falou agora há pouco sobre técnica, e eu conheci um judoca, um professor em Guarabira, que ele ficava em pé, magrinho, ficava em pé e mandava qualquer pessoa empurrá-lo. E ninguém conseguia derrubá-lo. E ele em pé, parado. Isso é porque, assim, o judô, você sabe que ele tem categorias, né? Tem categorias de luta. Então, como o ponto base de projeção é o desequilíbrio, então a gente, por exemplo, um indivíduo com 100 quilos, eu tenho 76. Um indivíduo com 100 é um pouco complicado para eu, com 76 quilos, projetá-lo.
Mas é para isso que existe o deslocamento, né, o desequilíbrio, para que aquele peso ele seja desequilibrado, né, e aí você consiga fazer dali uma alavanca e projetar aquele indivíduo. Então, talvez a técnica do seu professor, né, ele agisse mais ou menos dessa forma. Ele também era pequeno, né? Tem isso. Manda empurrar agora. Tem isso. E também você falou uma coisa interessante. Aqueles indivíduos mais altos, ele tem um centro de gravidade diferente dos mais baixos. Então, aqueles indivíduos mais baixos, é mais difícil de projetar do que um indivíduo mais alto, por incrível que pareça. Por quê? Porque o centro de gravidade dele está mais próximo ao solo. Então, a base dele é uma base teoricamente melhor, né? Vamos ler, você explicou aí sobre a divisão de faixas. Agora, como é que o professor vai classificar o elemento pela faixa? Existe algum critério, alguma técnica, alguma coisa, alguma prova? Existe. A FIGE, que é a Federação Internacional de Judô, ela lança mão de algumas regras básicas que as confederações elas têm que seguir, né? Claro que as confederações elas têm autonomia, né, para dizer se aquilo ali ela deve ser levado à risca ou não. Enfim, a Confederação Brasileira de Judô lança, vamos dizer assim, uma cartilha que ela diz quais são as técnicas pertinentes àquela faixa. Então, cada graduação, cada faixa tem um grupo técnico que é pertinente a ela. E ao longo do desenvolvimento técnico daquele aluno, ele vai ter que aprender tudo aquilo, né? Então, isso é uma regra básica. Agora, esses exames, eles são feitos de 6 meses, de 1 em 1 ano, e também depende muito da resposta que aquele aluno ele vai dar ao professor, né? Se o professor está instruindo e ele está desenvolvendo, ele está aprendendo, está desenvolvendo aquilo ali, nada mais que justo que ele faça um exame a cada 6 meses ou a cada 1 ano. É um tempo que a gente considera como hábil, para que ele aprenda, né, esse desenvolvimento técnico. Se ele não chegar nesse ponto, ele não faz o exame. Mas existe uma regra geral para que isso seja desenvolvido. Você faz parte de alguma agremiação, federação aqui no estado? Olha, todos os faixas pretas, em regra geral, ele tem que estar afiliado à federação, às federações dos seus estados, né? Para que ele possa dar aula, né? E também é uma pergunta muito interessante. Hoje, com os conselhos, com o Conselho Federal e Regional de Educação Física, hoje o professor de Educação Física, que também é professor de judô, ele só pode dar aula de judô se também tiver a graduação em Educação Física para desenvolver aulas de judô. É uma coisa meio que um entrave aí, porque o judô ele parte de princípios técnicos, filosóficos, pedagógicos, metodológicos, que são pertinentes àquela arte marcial, né? E o Conselho de Educação Física, ele vê isso tudo como atividade física. Para um controle maior, ele exige que aquele profissional seja registrado, assim ele pode dar aula. Muito embora, mesmo que eu seja um professor de Educação Física, mas não seja faixa preta, eu não posso dar aula, entende? Então, o faixa preta, ele pode dar aula, mas ele é regulamentado pelo conselho. Mas, mesmo eu sendo um faixa laranja, um faixa verde, né, e seja professor de Educação Física, eu não posso dar aula, porque não sou faixa preta. Então, são coisas meio que... Tá, mas o professor ele pode dar aula normalmente sem ser formado? Não, veja bem. O Conselho de Educação Física, ele exige, ele prima por isso, né? Então, você tem que ter a graduação para que você desenvolva aquela aula de judô, né? No entanto, o faixa, por mais que eu seja formado em Educação Física, mas que não seja faixa preta, eu não posso dar aula de judô, né? Entendeu? Então, uma coisa não libera a outra, né? As duas têm que caminhar juntas, mas uma coisa não libera a outra. Então, assim, eu sou formado em Educação Física, né? Como você bem falou, e sou faixa preta 5º grau, filiado à Federação Paraibana de Judô. E aí desenvolvo já um trabalho há algum tempo,
faço parte da comissão de graduação da Federação Paraibana de Judô desde 2001 e a federação é presidida pelo professor Adjailson Fernandes, né? E a gente tá aí, tá dando seguimento a esse trabalho aí bacana. Vamsley, como é que você vê o surgimento aí aqui no Brasil, porque lá fora já é bastante movimentado, a NBA, né? NBA, e o judô não tem esses holofotes tanto. Olha, veja bem, o judô é aquilo que eu falei anteriormente, o judô é uma arte marcial muito, vamos dizer assim, ela não precisa de... É muito filosófica. Ela não precisa de grandes eventos para que se promova, né, o nome judô. Porque é uma arte marcial que gosta realmente de trabalhar de forma cautelosa, tranquila, tradicional. Mas o judô hoje é praticado no mundo todo, né? Então é uma arte marcial muito forte, muito respeitada por isso, porque ela surgiu com o intuito de desenvolver, de buscar uma boa educação, né? De desenvolver o espaço educacional dentro das sociedades com o aprendizado do judô, com o ensinamento do judô. Então, hoje, o judô ele conseguiu um apogeu a nível mundial muito grande. Então, são muitos praticantes fazendo judô hoje no mundo todo. Agora, realmente, se você tem uma via de propaganda, né, que eleve mais ainda o nome do esporte, isso é fantástico, né? Assim, os patrocinadores, eles estão cada vez investindo nos judocas, né, investindo nas agremiações. Por quê? Porque é uma forma de divulgar a marca. E aí, hoje, por quê? Porque o judô é bem visto no mundo todo, né? Se você anda na rua e aquele indivíduo sabe que você é um judoca, sabe que você é uma pessoa do bem, né? Então isso é muito interessante para a arte marcial, isso me deixa profundamente feliz, porque a gente desenvolve uma arte que é respeitada por todos. Claro que a divulgação ela é importante, lógico, né? Fazer com que aquela arte marcial ela seja alcançada pela massa, entendeu? Que ela seja vista pela massa é fantástico. Uma das coisas interessantes que a mídia propôs ao desenvolvimento do judô foi justamente isso. Não sei se você sabe, mas, ou se você já viu, já prestou atenção, nas competições de judô hoje você tem o judoca de kimono branco, o judoca de kimono azul, não é isso? Isso foi um entrave para o Kodokan, né? Por quê? Porque isso quebra uma regra básica, uma regra filosófica. O kimono branco, ele representa a pureza, algo intocável, né? E aí, o kimono azul, ele veio para quebrar isso. Então, isso ficou em discussão há muito tempo. Kodokan, Federação Internacional de Judô, mas o que é que se via? Via realmente a necessidade. Por quê? Porque dois judocas entravam na área de competição com a diferença apenas de uma faixa. Então, eu era chamado primeiro, botava uma faixa vermelha. Você era chamado como segundo atleta, você botava uma faixa branca, independente da nossa graduação. E aí você tinha o placar azul e você tinha o placar branco, né? Para discernir quem jogou quem e marcar as pontuações. Aquilo dava uma confusão para o árbitro quando ia marcar a pontuação, porque às vezes, como é uma técnica de contato, saiu os dois, caiu os dois juntos, quem jogou quem? E às vezes não, sempre o kimono ele folga, né? Ele folga, exatamente. Então aquilo dali trazia um certo prejuízo para a arbitragem, né? Eu também sou árbitro nacional. Terminava a arbitragem brigando, né? Exatamente. E é muito feio, né? Um árbitro dá uma pontuação, o outro dá outra, o outro... Porque são três dentro de uma área de competição. E aí o que é que acontece? A mídia propôs isso, né? Os patrocinadores propuseram isso. Para quê? Para que um judoca de kimono azul e outro de kimono branco, para que acabasse, para que o público em geral, quem estivesse no estádio e quem estivesse em casa, né, assistindo, ele tivesse uma melhor visualização disso tudo, né? Então, entendeu? Então, isso foi realmente algo que evoluiu dentro do judô. Muito embora quebre uma regra geral, mas... Pro bem, né? Pro bem, é verdade. Pro bem, com certeza. Vamsley Nóbrega, foi um prazer tê-lo aqui. Rapaz, o prazer é todo meu. Obrigado por essa aula
não de contato, né? Mas verbalmente, né? Mas sonho de bom, o pessoal com certeza vai também querer procurar a sua pessoa. Você tem algum contato, telefone, alguma coisa? Olha, a gente trabalha lá na Academia Biotraining, que fica na Avenida Capitão João Freire, né, no bairro dos Expedicionários. E o telefone é o 3043-9250. Então a gente está lá a manhã toda, a tarde toda e à noite até às 10 horas, de segunda a sexta. Tá bom, foi um prazer, viu? Meu querido, prazer todo Felicidades, meu. Muito obrigado. Ok. E a você, o nosso muito obrigado, até a próxima.